E aí, pessoal, beleza? Vamos finalmente começar a nossa segunda sessão do curso, onde nós estaremos falando sobre consultas no banco de dados com Active Record, que é um dos tópicos mais importantes, se não o mais, de toda a série de cursos sobre Active Record. Então, essa sessão vai ser muito bacana, a gente vai ter muito conteúdo bom. Mas primeiro nós precisamos criar aqui um setup para o nosso projeto para que as nossas consultas respondam de uma maneira que a gente quer, né? Fique legal para nós aí, para o nosso entendimento. Então, como essa aula é uma aula de setup, de configuração, eu criei aqui um snippet de passo a passo, porque não é o nosso foco aqui no curso, é fazer essa configuração na mão, escrever linha a linha. Então eu vou copiar e colar o código, vou explicar rapidamente o que é cada coisa e vou disponibilizar esse arquivo para que vocês possam repetir aí. E caso alguma coisa aqui que eu falar sobre essa configuração vocês não conhecerem, fica aí o dever de casa para vocês, né, por evolução de vocês mesmos aí, de fazer uma pesquisa e etc. Mas vocês vão gostar muito desse formato aqui quando as aulas tiverem que ser nesse estilo, eu vou trazer dessa forma, certo? Então a primeira coisa é adicionar no grupo Development e Test no Gemfile essas 4 gems aqui. E eu estarei explicando sobre elas, beleza? Então, por ordem de importância, geralmente o mais importante aqui é o RSpec, que é a gema que nós usamos, geralmente, tipo assim, a maior parte da comunidade usa para testes automatizados. Então, geralmente o pessoal vem aqui, ó, na pasta do mini teste, que é a padrão do Rails, e deleta essa pasta, certo? Que é uma coisa que eu já fiz, e a gente usa o RSpec. Nesse projeto, nós estaremos praticamente, nessa segunda sessão, nós estaremos praticamente focados no Rails Console, então nós não estaremos criando testes automatizados. O RSpec está aqui mais para dar suporte para nós, para usar aqui o FactoryBot Rails, que é uma gema sensacional quando se trata de testes, que ela cria factories. Falando assim, fica difícil de entender num primeiro momento, mas ela cria objetos fakes para a gente dos nossos records e usando dados fakes também, juntamente com essa gem faker, que a gente vai ver aqui mais pra frente, que ela gera dados aleatórios, certo? E por último, essa gem AwesomePrint, que ela traz uma visualização melhor do Rails Console pra gente, para que vocês tenham uma visualização melhor das nossas consultas, etc., dos resultados. Eu acredito que vai ser algo que vai agregar para vocês aí, certo? Então vou salvar aqui o Gemfile, vou rodar bundle install. Aqui, já instalou, provavelmente eu já tinha essas gems, como eu já programei essa aula, eu já tinha essas gems instaladas aqui localmente na minha máquina, certo? Então, próximo passo é instalar o RSpec. Esse comando vai gerar aqui uma pasta em alguns arquivos. Rails Generate RSpec Install. Está instalado, ele criou essa pasta spec e esses arquivos aqui, certo? E ele criou um .rspec também. Nosso próximo passo aqui, eu já deletei, né, a pasta teste. Nosso próximo passo é adicionar essa linha de configuração do FactoryBot no Rails Helper, certo? Que é um dos arquivos gerados aqui na pasta spec. Então, vou vir aqui dentro do bloco config aqui e vou adicionar essa linha, tranquilo? Bom, não tem muito segredo, isso aqui é questão de configuração básica mesmo, pessoal. Isso aqui é um comando que geralmente você não vai escrever na mão. Isso aqui é copiar e colar e boa, certo? Então agora eu vou criar aqui uma pasta de factories e vou criar os arquivos das factories aqui e vou inserir os arquivos, o conteúdo dos arquivos e vou explicar para vocês, certo? Então vou vir aqui na pasta spec, eu já havia criado aqui um factories. Então vou criar aqui um arquivo user.rb, um company.rb e um transfer.rb, certo? Então vamos começar pelo user. Eu vou adicionar aqui o conteúdo. Então, pessoal, aqui para vocês terem uma noção, caso você não conheça o FactoryBot,
nós estamos aqui definindo, né, FactoryBot define uma factory user, certo? E aqui a gente está usando as duas gems em conjunto, a gem FactoryBot com a gem Faker. Então eu estou criando o nome fake aqui pro name, um e-mail fake pro e-mail. Aqui eu não estou usando a gema, mas o que eu estou fazendo é criando um array de strings. Esse %w aqui, ó, ele gera isso aqui pra gente, ó. Certo? Então esse %w aqui, para quem não conhece a fundo a linguagem Ruby, ele gera um array de strings, certo? E aqui eu estou sampleando, ou seja, eu estou pegando ou um ou outro, certo? Desse array. Então quando eu faço, se eu tivesse aqui 10 strings dentro desse array e fizesse sample, ele iria pegar um dos 10, tranquilo? Para a idade, eu estou fazendo aqui um random.range 10 a 30. Esse 2 pontos aqui, ó, é um range Ruby. Também é uma coisa legal de conhecer, de dar uma estudada, caso você não conheça a linguagem a fundo. Mas um range Ruby, ele pega um número entre 10 e 30, certo? Nesse caso aqui. E a mesma coisa para balance cents. Eu vou salvar aqui. Eu já sabia que o Rubocop iria reclamar desse cara aqui. É só colocar um underline. Ele prefere que você faça isso aqui por questões de beleza mesmo de código, certo? Mas para esses dois campos eu basicamente estou fazendo a mesma coisa, só que com números diferentes, beleza? Opa, eu colei no lugar errado. Eu colei no arquivo transfer. Pronto, agora está no lugar certo. Então, já vou aproveitar aqui, vou colar o de transfer. O transfer é o seguinte, a gente está declarando aqui definindo, né, uma factory transfer, um balance cents, aquele mesmo caso do random.range. E aqui quando a gente tem um user e um company dessa forma, nós temos lá no banco de dados um user ID e um company ID, certo? Quando você simplesmente passa assim, user e company, ele está criando, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Create user. E passando esse user como usuário dessa transfer, certo? Gerando dessa forma, ele já cria automaticamente pra gente um user no banco de dados e uma company, a não ser que você sete isso na criação da factory, certo? Na criação do recorde usando a FactoryBot. E agora falta somente o company. Então o company é basicamente a mesma coisa que a gente já fez para user, um campo name com dado aleatório da gem Faker, um balance cents, eu já vou corrigir aqui. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? E a mesma coisa para o status, que foi o caso lá do Gender, certo? Então ele pode ter esses dois status aqui somente de exemplo. Então, tranquilo. Nosso próximo passo aqui é criar um initializer para AwesomePrint. Esse initializer, pessoal, eu criei esse initializer aqui dessa forma. Eu só alterei algumas coisas nesses defaults aqui do AwesomePrint. Então, caso você queira fazer alguma brincadeira com alterar isso aí, você pode ficar à vontade, certo? Eu só alterei o que foi necessário para uma boa visualização para vocês. Então, vou criar aqui um initializer awesomeprint.rb e o Rubocop vai achar muito feio isso aqui, mas não é nossa intenção ficar perdendo tempo consertando isso aqui para ele, certo? Bom, agora eu acho que nós temos só um último passo, que é criar um seeds. E é até bom que vocês tenham um exemplo aí de criação de seeds. Só que esses seeds aqui eu estou usando a FactoryBot, certo? Para que vocês entendam como é o processo. Então, aqui ó, vou adicionar aqui no seeds. Então eu estou, ao invés de criar na mão assim, ó, user.create, e aqui eu passo name, fulano, age, 20 e assim por diante, eu estou usando a FactoryBot, certo? Aqui ó, FactoryBot.create, e aqui eu estou passando a factory que eu quero criar, que é uma factory para user. Então eu estou criando aqui dois usuários, a mesma coisa com company, e aqui ó, eu estou fazendo um create list
Quando você quer criar mais de um record por vez, você faz um create list de transfer, e aqui, ó, nesse caso eu estou passando o user 1 e o company 2. E embaixo eu estou criando um número diferente de transfers entre o user 2 e a company 1. Se eu não quisesse setar usuários para esse, tanto usuário quanto company para esses caras, eu poderia simplesmente apagar isso aqui, e aí ele criaria daquela forma que eu disse para vocês, como a gente setou lá na factory de transfer, que aqui ele criaria um user no banco de dados para a gente e um company também para setar esses caras. Mas aqui eu preferi mostrar para vocês como a gente faz quando nós queremos de fato passar um recorde como relação, certo? Então eu vou salvar aqui. E agora a última coisa que a gente precisa fazer, eu acho que é até um passo que eu esqueci de adicionar aqui, é rodar Rails DB Reset. Tranquilo, pessoal? Esse Rails DB Reset eu aprendi recentemente que ele, além de rodar aqueles 3 comandos que eu já tinha explicado, que era o Rails DB Drop, DB Create e DB Migrate, ele também roda pra gente o seed. Tranquilo? Então aqui ele já vai rodar o seed pra gente. Beleza. Então, esse é o final da nossa aula, mas antes de terminar, eu gostaria de mostrar para vocês o resultado lá do Awesome Print. Então agora, se a gente fizer aqui ó, um user.all, ele não mostra nada diferente, certo? Ele mostra a relação aqui pra gente, e isso aqui fica um pouco ruim de visualizar, certo? Pra gente que é programador sem ter o negócio identado, fica um pouco ruim. Então a gente faz o que? AP de Awesome Print, user.all, e ele mostra pra gente identado, bonitinho. Tá vendo? Então, eu achei muito importante trazer essa visualização melhor para vocês, porque essa nossa segunda sessão vai ser basicamente Rails Console, consultas com Active Record e muito aprendizado. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o fim da nossa aula. A próxima aula nós já estaremos aprendendo os primeiros passos para as consultas SQL usando Active Record. Tranquilo? Então eu te vejo lá. Abraços!